Olá pessoal, este é mais um programa do canal Pensamento Radical e desta vez vamos comentar a série 100 Coisas para Fazer Antes de Virar um Zumbi. A série que está sendo transmitida pela Netflix no Brasil é inspirada em um mangá japonês que existe desde 2018, que é escrito por Haru Azu e desenhado por Kotaro Takata. Apesar de existir enquanto mangá faz um tempo, a série animada ainda está nos primeiros episódios. E este vídeo comentário tem como objetivo falar justamente desses primeiros episódios e da ideia geral da obra. A obra 100 Coisas para Fazer Antes de Virar o Zumbi é um manifesto contra o trabalho explorado, uma crítica explícita ao mundo corporativo e à superexploração dos trabalhadores. Um mundo corporativo neoliberal, onde as pessoas trabalham mais do que 8 horas por dia, em situações de trabalho desregulamentadas e sofrem muito com isso. A naturalização da superexploração e do extinguir dos direitos trabalhistas é retratada ali como um processo de zumbificação. O personagem principal faz tempo não vive. A sua existência se limita ao trabalho. Podemos ver isso de diversas formas, seja na rotina dele acordando e trabalhar, ou pior, dormindo e acordando no próprio trabalho, porque a rotina de trabalho é tão extensa que ele não consegue nem sair do trabalho, seja por pequenos detalhes, como a casa dele cheia de lixo, porque ele não tem sequer tempo para tirar o lixo de casa e tornar a casa dele é um lugar salubre. A casa dele é um lugar insalubre porque sequer ele tem tempo para arrumar a própria casa. Sequer ele tem tempo para pensar em qualquer outra coisa a não ser aquela produtividade que o personagem inicialmente começa acreditando. Ele é um sujeito que caiu naquele conto do empreendedor, do capitalismo neoliberal, que você tem que trabalhar para crescer, para ter sucesso e ser muito produtivo. O personagem principal entra ali nesse gás e de certa forma é até visto como uma piada pelos outros funcionários que estão ali há mais tempo e percebem que aquilo ali é só superexploração mesmo. Contudo, com o tempo, até depois de muito tempo, o personagem começa a ver que aquilo ali é um ambiente de superexploração, mas não consegue reagir, vai agindo automaticamente, naturalizando aquela situação e destruindo a própria saúde. Então o personagem vai naturalizando a sua exploração e vai vivendo numa rotina onde tudo que ele vai fazendo no trabalho se torna natural. É natural não voltar para casa e dormir no próprio trabalho. Todo mundo faz isso, há uma competição em torno a isso. É natural sofrer assédio moral no trabalho. Quem faz o assédio moral é até visto como alguém dedicado, alguém que tem sangue pela empresa, bota o sangue pela empresa. Então tudo aquilo vai sendo naturalizado e o personagem vai sofrendo, só que ele não consegue transformar esse sofrimento numa rebeldia ou contrapor de uma maneira. O que ele faz é tornar aquilo algo patológico. Tem personagens ali coadjuvantes que falam que eles estão há tanto tempo se alimentando mal, tomando energético para aguentar a jornada de trabalho, que já começaram a urinar sangue. A gente vê que tem várias pessoas doentes e o próprio protagonista vai perdendo a vicissitude, ele vai ficando doente, né? E não só fisicamente, quanto o psicologicamente. Temos um momento onde ele para no metrô e começa a pensar, pô, se eu
passasse dessa parte ali, tudo acabava. Então ele pensa nisso, e a vida dele realmente vale a pena ser vivida, pensamentos autodestrutivos, porque tudo vai perder um sentido, no sentido que ele reduz a vida dele a esse trabalhar, e não trabalhar enquanto uma realização individual, uma realização existencial, mas trabalhar enquanto um ser explorado. E isso é muito ruim para o personagem. Até o ponto, né, que a gente tem o apocalipse zumbi, né, que normalmente nas séries é sempre apresentado como um momento de desespero, onde o Estado cai e tudo se torna um caos, onde as pessoas ficam em total falta de segurança, né? Porque a temática do apocalipse zumbi remete ao estado de natureza, que é a ideia de Hobbes e dos contratualistas, que em uma sociedade sem estados a gente teria muitos problemas. Para o Hobbes, um homem é um lobo do homem. Então, se a gente não tem um estado pensado na forma do Leviatã, um mito para falar de um poder que está acima dos indivíduos para controlar as coisas, as pessoas se matam, ninguém está mais seguro. Então, o mundo dos zumbis, do apocalipse zumbi, é o estado de natureza, é a sociedade sem estado. E normalmente as séries, as ficções apresentam esse apocalipse zumbi como o fim do mundo, como uma situação horrorosa, onde os mais fortes vão esmagar os mais fracos, porque não temos mais esse Leviatã, não temos mais esse estado. No entanto, a série subverte totalmente isso, porque quando acontece o apocalipse zumbi, quando a gente tem a queda do Estado e de toda aquela estrutura que inclusive sustenta também o poder privado, essas grandes corporações, o protagonista se liberta. Então o apocalipse zumbi não é demonstrado pela série como um momento de desespero, como um momento de apocalipse, mas como um momento de libertação, porque é justamente o apocalipse zumbi que permite o personagem, o protagonista, sair dessa rotina que estava transformando ele em um zumbi. Então você tem uma série que fala de zumbis clássicos, aqueles caras que estão ali morto-vivo, querendo comer os outros, mas fala de zumbis também metaforicamente, no sentido que os trabalhadores, em meio a uma superexploração, se tornam zumbi, porque não tem mais objetivo de vida, não tem mais objetivos existenciais, não vivem para além do trabalho, não possuem vida. E o protagonista volta a viver justamente quando acontece o apocalipse zumbi. Então a gente tem essa contradição. O apocalipse zumbi permite o protagonista deixar de ser um zumbi para voltar a ser um ser humano. Ele passa por um processo de reumanização, né? Então, inicialmente, ele fica muito feliz porque ele não vai precisar trabalhar, ele estava com pensamentos horrorosos, pensando em tirar a própria vida, porque não aguentava mais trabalhar e não via uma maneira de se libertar dessa superexploração. Mas como acontece o apocalipse zumbi, ele não é mais obrigado a trabalhar no dia seguinte, aí ele pensa, é meu dia de folga. E isso é libertador para ele. Inicialmente procura algumas pessoas, a mulher que ele tinha se apaixonado, encontra o patrão dele, dá fim ao patrão dele, se despedindo, né? Ele encontra o patrão enquanto um zumbi, faz questão de atacar aquele zumbi, derrubar ele de um prédio, falando, estou aqui, estou me despedindo, estou pedindo demissão, e aquilo muito libertador para ele, porque justamente esse ato de não estar mais em meio a uma superexploração que faz ele retomar a própria vida. Então a gente tem a partir daí o personagem retomando, voltando a viver, né? Pensando nas coisas o que ele quer fazer, o que ele vai se satisfazer fazendo, não mais aquela
vou viver para pagar as contas, para crescer dentro da empresa, tenho que estar aqui nessa rotina. Não, ele começa a viver, ele começa a pensar nos objetivos, o que ele quer para a vida dele, as coisas que ele realmente quer fazer, e ele começa a buscar em meio a esse apocalipse zumbi. Inclusive, alguns sobreviventes do apocalipse zumbi também não entendem por que ele está feliz em meio àquela desgraceira toda, um monte de morto-vivo comendo outras pessoas. Por quê? Porque o ambiente do apocalipse zumbi, para o cara que estava sendo super explorado, que estava surtando, estava quase tirando sua própria vida, é um ambiente libertador. O apocalipse zumbi é melhor do que a situação de superexploração que ele estava inserido. Então, isso é fantástico. E a série demonstra isso de muitas maneiras. Por exemplo, a gente tem a questão da paleta de cores, né? Inicialmente a série tem uma cor, aí o cara vai trabalhando, entra nesse trabalho corporativo, aí tudo vai perdendo as cores, vai ficando uma coisa meio preto e branco. Quando rola o apocalipse zumbi, volta às cores, e volta às cores de uma maneira esquizofrênica. O sangue que jorra dos zumbis, o sangue é colorido. Por quê? Porque justamente a cor está voltando, a vida está voltando. Então, para o protagonista, ele até fala no anime essa coisa de que vivia preto e branco e está voltando a ver as cores. Podia ter ficado até mais subjetivo isso, para a própria pessoa tá reparando isso, mas é uma metáfora muito interessante, né? A rotina, uma vida em prol de um trabalho explorado, preto e branco, e uma vida retomada, uma vida com significado, cor. E o anime vai trabalhando com isso. No primeiro episódio, a gente tem essa catarse, a gente tem essa situação da libertação do protagonista, que se despede do trabalho, pede demissão, que sai desse sistema de superexploração e dessa rotina horrorosa. Ele arruma a casa dele e percebe que faz bem viver num ambiente salubre, que a vida requer isso, né? Você ter tempo para as pequenas coisas também, e ele começa a pensar, né, o que realmente eu quero fazer, o que vai me completar para além dessa coisa de trabalho que eu estava preso, anos preso em uma coisa que não fazia sentido nenhum. Talvez faça sentido para quem está enriquecendo com essa superexploração do trabalho, mas para mim não. Então, esse primeiro episódio é fantástico. A gente tem mais alguns episódios que foram lançados, que também apresentam personagens que estão inseridos em dinâmicas muito interessante. A gente tem um outro personagem que tinha um trabalho que estava voltado à exploração, a exploração do outro, mas o cara queria ser comediante, então também ele não se realiza no trabalho, e quando ele percebe que é possível se realizar existencialmente, vendo a libertação do protagonista, ele também retoma a vida dele, ele volta a querer viver, ele já tinha desistido, estava perdido. Então, essa obra, esse anime, é um manifesto muito interessante contra o trabalho superexplorado. Um trabalho superexplorado que no Japão é muito comum. A gente tem notícias de pessoas que dormem realmente no trabalho, que morrem trabalhando, morrem na porta da empresa porque estava ali em um regime de superexploração. Aí tem lei que tenta proibir às vezes, aí os caras arrumam um jeito de burlar a lei e as pessoas continuam nesse método de superexploração, e as pessoas não vão tendo mais vida pessoal nenhuma, e a situação é cada vez mais destruidora. Então o anime trata essa questão, fala da superexploração, dessa superexploração no capitalismo neoliberal, e de forma fantástica. E eu acredito que a melhor mensagem que é colocada por esse anime é que a vida não pode ser resumida a trabalho. A vida não pode ser resumida a ter sua mão de obra explorada por outro. O trabalho pode ser uma parte da vida do ser humano de satisfação. Não um trabalho super explorado, não um trabalho que não faça sentido para a pessoa.
Mas o trabalho pode ser algo interessante para a pessoa assim, se encontrar, fazer aquilo que ela gosta, mas não quando é colocado da maneira que hoje é colocado pelo capitalismo. Um capitalismo neoliberal, onde não há direitos, onde as pessoas não fazem aquilo que gostam, ou quando fazem, fazem meio uma precariedade que fazem as pessoas perder o gosto por aquilo que gostam. Então eu acho que fica a dica desse anime, fica a dica do mangá. Não sei como que vai evoluir essa história, eu não li o mangá, também não me deu vontade de ver o filme, eu achei o filme meio esquisito. Tem um filme também, até na Netflix, mas eu não gostei muito da estética do filme, mas o anime, a série animada, pelo menos até a parte que eu consegui acompanhar, que é o quarto episódio ali, é uma obra fantástica. Eu acredito que só esse primeiro episódio fechado já é uma obra fantástica, já é uma crítica estupenda ao capitalismo neoliberal de superexploração, essa ideologia do empreendedorismo, essa ideia de produtividade, produtividade, produtividade acima de qualquer coisa. E a vida não pode se resumir a isso. Não podemos resumir a vida ao trabalho. Nossa existência tem que ser mais que isso, tem que ser cultural, tem que ser artística, tem que ter a ver com nossos afetos. E não só uma realização material. Acho que o anime demonstra isso de maneira fantástica. Então fica aí a dica desse anime. Eu acredito que a crítica que ele faz pode ter a gente consegue fazer uma ligação com os autores mais críticos, seja autores que estudam capitalismo contemporâneo, criticam a questão da uberização, a ideologia do empreendedorismo, a crítica ao neoliberalismo, como o Byung-Chul Han, que fala do neoliberalismo, a questão das tecnologias. Eu acho que Sociedade do Cansaço, eu acho que esse anime comunica com autores que criticam o capitalismo neoliberal, essa sociedade empreendedora, focada na ideologia do empreendedorismo, e comunica bem também com concepções críticas ao Estado, porque no anime as coisas começam a melhorar para o protagonista, como não existe mais Estado. O Estado só está existindo para manter uma ordem onde as pessoas são superexploradas, para garantir um sistema de desigualdade extrema. Por que deve existir? Então também é um anime interessante para os pensamentos comunistas, anarquistas, que fazem críticas ao Estado. Eu acho que é uma obra fantástica. Não percam, assistam. Não sei se vai desandar, como eu já falei aqui, mas os primeiros episódios, sobretudo o primeiro episódio, é uma obra-prima para a gente pensar a sociedade de hoje. Então fica aí a dica desse anime, fica a dica do mangá e do filme também para quem tiver interesse, mas o anime é fundamental. Para além dos memes que estão pipocando na internet, nos jargões, nos bordões do protagonista, expondo mesmo a sua felicidade e sentimento de libertação frente à superexploração. Então rolando um monte de meme. Vale assistir o anime e pensar ele como uma obra crítica que trabalha com os clichês dos zumbis, tem umas cenas muito legais, é engraçado. Mas é uma crítica social potente e diferenciada, que vai muito além do que aquela ideia de estamos numa sociedade sem Estado, eu no estado de natureza, o lobo é o homem do homem, isso aí está batido. A ideia do consumidor, do zumbi como consumidor, está colocada ali também, mas ganha um patamar superior, vai além, né? No sentido que o próprio trabalhador explorado vai virando zumbi e o fim do Estado e o fim da superexploração é o reviver desse trabalhador. Então é isso, pessoal. De repente, em algum momento, até faço um outro vídeo para falar de alguns outros animes, outras coisas que sejam tão interessantes quanto esse anime, talvez até um videozinho para explorar mais
esse anime quando a temporada acabar, ou mais para frente, como eu me aprofundar mais na obra, mas desde já fica a indicação dessa obra, 100 coisas para fazer antes de virar um zumbi. Forte abraço, quem puder, curta o canal, segue aí, compartilha o vídeo, espalha aí pra galera. E é isso. Valeu, pessoal!